meu tema hoje, eu vou trazer uma palavra pastoral. O meu tema hoje é sede perfeito. Sede perfeito. E eu tenho pensado muito nessa mensagem, desde a semana passada, inclusive preguei um pedacinho dela em Louveira. Sede perfeito. Em cima de Mateus 5,48, quando o Senhor diz assim: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aí fica, eu acredito que a tua mente vai trabalhar assim como a minha. É possível ser perfeito como o Pai do céu? Mas quem está falando para que nós sejamos perfeitos é Jesus. E Ele está falando para que nós sejamos perfeitos quando Ele está ensinando no monte. Ele estava sentado com seus discípulos e ensinou os seus discípulos palavras extraordinárias, como as bem-aventuranças. Eu gostaria muito que vocês estudassem. Ensinou a ser sal, ensinou a ser luz, ensinou a perdoar e viver uma vida de perdão, ensinou a amar a todos da mesma forma, ensinou a viver uma vida completamente diferente. Ele ainda disse assim: se você não viver uma vida como eu estou ensinando vocês, o Pai do céu não vai te reconhecer. Aí ele termina: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Pensa nisso. Jesus, ele está nos convidando a buscar a perfeição, não no sentido de sermos sem falha, mas ele está nos levando a crescer em maturidade. Entenda isso. Ele está dizendo assim: olha, você, meu discípulo, você, minha discípula, tem que ser diferente desse mundo, tem que ser diferente de tudo que existe aí fora. Ontem mesmo eu estava respondendo uma pessoa com o maior carinho do mundo, porque eu amo muito essa pessoa. Eu disse: eu não entendo, eu parei, eu acho que eu parei no mundo. Eu gosto demais da tecnologia, sabe, gente? E eu uso todo tipo de tecnologia. Meu computador é bom, eu uso tablet, eu uso um bom telefone, eu tenho um bom televisor. Eu gosto demais, você vê os equipamentos que nós colocamos em nossa igreja, o nosso som. A tecnologia é bom. Eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o WhatsApp, eu uso tudo. A tecnologia é perfeita. Mas quando eu disse que eu parei no mundo, eu disse: eu parei porque eu não consigo viver, por exemplo, o mundo que a igreja está vivendo. Eu não consigo entender que o mundo que a igreja está vivendo
é o que agrada a Deus, eu não consigo. Outro dia eu estava pensando nas noites de vigílias, quando eu era mais novo, que conseguia passar a noite na igreja. Ela começava à meia-noite e terminava de manhã, quando clareava. Era joelho no chão. Quem é mais velho aqui, que viveu uma coisa dessa, sabe. Era joelho no chão, o rosto no pó. Quando nós subíamos para o monte, subíamos no monte meia-noite e voltava do monte quando o sol saía. Voltávamos então para casa. Lá as pedras brilhavam, as folhas brilhavam, as folhas da árvore brilhavam. Era uma coisa fantástica que acontecia naquele lugar. Tudo era diferente. Será que Deus mudou? As pessoas vinham para a igreja oprimidas e eram libertas. Não saía oprimida, saía liberta da igreja. Hoje não, as pessoas entram oprimidas, voltam para casa oprimida. Não são libertas. Ninguém tem percebido isso, que o inimigo, ele tem feito com que a mentalidade do homem de Deus, da mulher de Deus e de muitos pastores tenha mudado. Mas Deus, ele não mudou. Se nós olharmos de verdade, nós não ouvimos mais falar de curas. Não estou falando daquelas coisas, daquelas brincadeiras do Instagram que fazem lá, aquelas são brincadeiras, aquelas coisas que eles avacalham a igreja. Não estou falando disso, não, estou falando de cura mesmo, de libertação, da pessoa ser curada. Eu estava estudando isso aqui, eu estava pensando na época que a gente estava orando, numa oração simples, numa igreja que cabia 60 pessoas, numa oração que tinha cerca de 10 pessoas, com um violão apenas, mal tocado. E quando de repente alguém chega e fala assim: eu preciso vomitar, eu não esqueço disso. E eu digo: alguém procura um balde. Na hora eu falei: procura um balde. E aquele homem vomita. E quando ele vomita, nós ficamos sabendo que ele tinha um câncer no estômago. E ele vomitou o câncer. Nós não temos visto mais curas de câncer. Nós não temos mais visto paralíticos andarem. Nós não temos mais ouvido que se abrem. Nós não temos mais ouvido, sabe, coisas espetaculares da parte de Cristo. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu vejo um milagre todos os dias. Deus me deu um negócio novo esses dias, porque eu estava angustiado. Eu estava tão angustiado, falei: Deus, o que está acontecendo? Eu preciso viver a igreja que o Senhor deu para mim. Porque quando a gente fala, eu preciso viver a igreja que o Senhor deu para mim, nós estamos falando que eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. Eu falei: eu preciso viver a igreja que o meu Pai deu para mim. Ele me deu algo que eu faço no meu gabinete. Eu não tenho sossego de segunda a sexta-feira. E agora até o sábado, né, Ayla? Até o sábado eu não tenho sossego. Eu vejo cura todos os dias. Eu vejo libertação todos os dias. Eu vejo pessoas entrarem oprimidas e saírem curadas, limpas, saradas, sem vícios. Sabe por quê? Porque não acabou. Nós estamos em busca, muitas vezes,
de um grande espetáculo. E isso isso vai fazendo com que nós nos tornamos filhos imaturos. Filhos tecnon. Aqui, você viu o meu neto aqui agora, quando nós levantamos ele, se deixássemos, ele se atiraria de nossa mão, porque não existe maturidade nele. E nós chegamos na igreja, nós não somos discipulados mais. Ninguém quer ser discipulado. Ninguém quer ser discipulado. Ninguém quer subir no monte. Ninguém quer sentar no monte, ouvir palavras que mudarão a vida. Ouvir palavras que restaurarão o coração, que vai fazer com que a pessoa cresça de verdade. Quem não quer crescer? Quem não quer mudar de vida? Quem não quer ver cura? Mas muito pelo contrário. A maturidade tem feito com que os filhos se tornem imaturos. E o que o Senhor Jesus disse com essa frase que lemos agora, desse versículo de Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu imagino que Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos olharam um para o outro e disseram: mas como nós vamos conseguir essa perfeição? Eu imagino que depois o Senhor Jesus teve a oportunidade de conversar com ele. Errar vocês vão errar, falhar vocês vão falhar, mas por favor, não se acomode em cima do seu erro, não se acomode em cima da sua falha, não aceite, brigue com isso, diga não. E logo em seguida, eu quero falar para vocês dos filhos maduros. Seja um filho maduro, seja um filho ruioso, seja um filho maduro. Não deixa um filho maduro bem educado, formado, bem educado, ele não deixa ninguém distorcer sua mente. Eu abracei dois jovens, né? Eu não vejo mais jovem de manhã, não sei porquê, né? Eu acho que é um culto muito pesado, né? Mas isso vai mudar, eu sei, tenho certeza. Eu abracei dois jovens aqui e eu disse: não mude não. Continue do jeito que vocês estão. Dois, não, três. Não mude não. Continue do jeito que vocês estão. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Eu lembro de um deles que agora subiu para dar aula para as crianças, que um dia, quando entrou no Cutuca, né? Quando ele entrou no Cutuca, ele disse para mim: pastor, eu estou com medo de me perder. Estou com medo. E foi na minha sala. Teve comigo 2 ou 3 vezes. Pastor, eu não quero me perder, não. Eu falei: não, filho, você não vai se perder. Fale conosco, fique perto da gente. Nós vamos te ajudar. Aí, recentemente, ele voltou para mim e falou: pastor, está tudo bem, viu? Está tudo bem, estou fazendo amigo, estou sendo diferença lá dentro daquele lugar. E está indo muito bem para mim. Está gostando, filho? Estou gostando. Isso mesmo, o Cutuca não vai te fazer mal, a Unicamp não vai te fazer mal, a USP não vai fazer mal, nada vai te fazer mal, desde que você seja ruioso. Um filho ruioso, ele não se contamina. O filho ruioso não se contamina, o tecnon se contamina. O tecnon, ele pega sabor de tudo. Mas o ruioso não, o ruioso é maduro, sabe? A educação do pai entrou dentro dele. Lembra sempre que Deus, o nosso Deus, é o nosso pai. O ruioso, ele vive
Na verdade, ele vive Deus, ele vive a maturidade de Deus, ele vive nos fundamentos de Deus, ele vive o caráter de Deus, ele vive os atributos de Deus. É isso. Ele vive os atributos de Deus. Satanás, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, não é isso que eu quero pregar agora, diz que nos últimos dias, fala isso lá no livro de Timóteo, os homens seriam amantes de si mesmo. E é isso que está acontecendo. E ali tem os atributos que coloca ali dos homens dos últimos dias, é nada parecido com os atributos do Pai. Nada. O homem é um homem que se perde muito facilmente. É um homem que se deixa levar muito facilmente. E eu gosto sempre de dizer para as pessoas que a Bíblia Sagrada não foi escrita para o mundo, porque o mundo não lê Bíblia. O mundo não se dobra em cima da Bíblia, como nós não nos dobramos em cima do Torá, dos judeus, do Alcorão, dos muçulmanos. Nós cristãos nos dobramos em cima da Bíblia Sagrada, o livro escrito pelo Deus vivo, por mãos humanas. Se nós pensarmos nisso, nós vamos ver que tudo que está registrado dentro das Sagradas Escrituras são para nós. Agora, sabe quem vai convencer o mundo que nós estamos no caminho certo? É a nossa maturidade. As pessoas, ao ver a nossa maturidade, vão dizer: puxa vida, o que é que fez você mudar? Eu lembro que você era aquela pessoa assim, 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 assado, que você fazia isso, 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 foi mulher, homem de montão de mulher de muitos homens, homens de muitas mulheres. Eu lembro que você bebia, que você fumava, que você jogava. Eu estou com um menino aqui hoje, já dei um puxão de orelha nele, que está me mandando todos os dias. Eu não respondi só hoje de madrugada. Me ajuda, pastor, me ajuda, senta comigo, me ensine. Aí hoje de madrugada eu respondi: filho, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar, mas quero você na igreja, com a sua família. Essa é a primeira lição que eu te dou. Eu estou fazendo assim, mas ninguém sabe que é você não, tá? Está nesse canto aqui. Sabe o que acontece, gente? Se não houver uma mudança em nós, o que nós estamos fazendo aqui? A Sagrada Escritura nos orienta da seguinte forma: aquele que está sujo, suja-se mais ainda. Não vai mudar nada. Mas aquele que está limpo, limpa-se mais ainda. Ninguém vai mudar o coração do Pai simplesmente por estar na igreja. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração dos seus filhos. Somos todos filhos de Deus. Mas Deus conhece o coração do filho Tecnon e Deus conhece o coração do filho Ruios. Entendeu? Há uma necessidade de nós compreendermos isso. E quando eu trago esse tipo de palavra para vocês, eu a trago com temor e tremor. Tremor e tremor, sabe? Porque cada vez que eu trago uma palavra dessa,
A igreja que eu sou pastor esvazia um pouco. Pessoas vão embora. Porque não resiste uma palavra dessa. Eu não estou falando de você não ser alegre. Eu não estou falando de você não brincar. De você não jogar um futebol. Não é isso. Eu não estou falando, meus queridos filhos na fé, de você não abraçar, beijar. Eu não estou falando sobre isso. Nós somos seres humanos. Nós gostamos do toque, gostamos do abraço, gostamos de nos relacionar. Eu estou falando da preocupação, da mesma preocupação que o nosso Senhor Jesus Cristo teve com seus discípulos no monte. Existe uma guerra sendo travada muito grande do mal contra o bem. Nós vemos isso claramente. E isso só nós podemos mudar. Eu estava escrevendo algo e eu lembrei quando eu comecei essa igreja, eu não tinha pessoas tão preparadas como eu tenho aqui hoje. Para dizer, não tinha ninguém. Eu não abri uma igreja com outra igreja. Eu não tinha um lugar para cultuar. Eu estava evangelizando na praça com um punhado de folhetos. E eu cheguei num taxista com uma barriga estufada, muito doente. Eu entreguei o folheto para ele, ele disse, de que igreja você é? Eu falei, eu não tenho um lugar para mim começar uma igreja. E ele disse assim, começa na área da minha casa. Começa na área da minha casa. E eu fui para um bairro aqui de Valim chamado Vila Colega. Uma parte de cima, uma rua estreita. No começo da rua tinha uma tenda espírita. No meio da rua tinha outra. No final da rua tinha outra. Na frente da garagem da casa do homem tinha a maior. Eu fui para aquele lugar com quem eu tinha, Soninha, Sivanil e mais algumas pessoas que estavam comigo. Sozinho. Eu disse, precisamos ganhar esse lugar para Jesus. Mas aqueles meninos não podiam com aquilo, era muita opressão. E eu comecei o culto ali, eu falei, eu vou ganhar um por um desses que estão nesses lugares. Vou tirar um por um desses lugares. É eles que eu quero. Mas para mim fazer isso, eu tenho que ser ruioso. Para mim fazer isso, eu tenho que ser um homem de oração. Para mim fazer isso, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. Era monte, era madrugada, era vigília. Quando eu fui ver, chegou uma leva de pessoas. Caíam todo mundo endemoniado. Vocês não precisavam ver. Eu estava libertando um, estava caindo o outro. Iam ficando tudo lá dentro. Aquilo lá, aquele bairro virou assim de um ponta cabeça. Uma raiva aquele povo tinha de mim.
Eu lembro o dia que mandaram um menino para me matar. Na minha casa, uma casa de Coab Bandeirante, no Bom Retiro. Quando chegaram lá na minha casa para me matar, meus filhos se esconderam no quarto junto com a mãe. Meus filhos eram crianças. Eu peguei aquele moço, levei para dentro do meu quarto, ele com um facão na mão. Eu falei, coloca aí em cima da cama, moço. Ele tremendo colocou. Eu olhei para ele e falei, o que você veio fazer aqui? Ele disse, eu vim te matar, mas eu não consigo. E começou a chorar. Que força nós temos hoje para isso, gente? Que força nós temos hoje, qual o poder, qual a unção, qual a graça, qual o mover de Deus que nós temos para um trem desse? E ele colocou aquilo em cima da minha cama, falei, senta aqui comigo. E eu abracei, do meu jeito que sou até hoje. Dei um beijo nele, falei, qual é o teu nome, meu filho? Eu tinha 30 e poucos anos. Qual é o teu nome, meu filho? Ele falou. E começou a chorar. Levei ele a entregar a sua vida ao Senhor, nosso Jesus Cristo. Aquele que nós cantamos há pouco. Ele foi embora, no dia seguinte ele bateu na minha porta de novo, com uma sacola na mão. E eu disse, o que você veio fazer hoje? Eu vim aqui te ver e trazer essas roupas. Eram as roupas que ele usava lá no centro. Ele disse, eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu quero ficar perto do Senhor. O primeiro fechou. Eu não fiz nada, eu não fui lá brigar, eu não discuti, eu não fazia nada, eu simplesmente passava e dizia, Senhor, Tu me enviou para essa rua por algum motivo, então eu quero cada um que está fora do seu caminho. Primeiro fechou, o lado final fechou restou só o que estava na frente. E essa mulher tinha um nome muito forte na nossa cidade. E agora eu quero dizer uma coisa, quando começou a se mover na Vila Colega, com um pastorzinho, sozinho, porque eu não tinha ninguém, eu não podia levar ninguém comigo, eu não podia dizer assim, você pode ir comigo, santo? Você pode ir comigo, fulano? Porque eles não tinham estrutura para aquilo, eu tinha que fazer sozinho. E quando isso aconteceu, meus amados, quando isso aconteceu, ali virou uma revolução. Valinhos virou uma revolução. Todo mundo sabia de Valinhos. As pessoas, eu ouvi isso diversas vezes. Nós tínhamos um violão. As pessoas, Vila Colega, fica ali no Jurema. Vocês que são de Valinhos sabem onde fica. A Santa Casa, pessoas desciam de ônibus na Santa Casa, ouvia o nosso louvor, porque não era o nosso louvor, não era o louvor do céu, era Deus louvando, eram os anjos. A única pessoa que está aqui hoje, que pode falar, é verdade, é minha filha, é verdade, meu pai. Ela era pequenininha. Preste atenção, foi lá, eu comecei a igreja, essa comunidade dessa forma. Não tirei uma pessoa de igreja nenhuma. Eu fui ganhar almas, eu fui batizar vidas. Tem tantas vidas para a gente ganhar aí, gente. Tem tantas pessoas oprimidas que precisam de um abraço nosso, que a opressão vai-se embora com um abraço sincero. Veja a vida daquele moço, ele não caiu, ele não se enrolou, ele na sala, no meu quarto, ele foi liberto. E agora eu vou dizer uma coisa, tentaram me matar de novo, 1, 2, 3 vezes,
E quando eu percebia, eu passava e cumprimentava. Oi, gente, tudo bem, queridos? Um abraço para vocês. Eles não tinham o que fazer comigo, eles tinham que sorrir para mim e dizer, bom dia, pastor, boa noite, pastor, boa tarde, pastor. E eu dizia, boa tarde, meus filhos, que Deus te abençoe. Ia lá, dava abraço neles. Diga, crente passa unção. É bom ser crente. Estou falando de verdade, é bom ser crente, gente. Como é bom passar unção. Esses dias o hospital ligou para mim, eu não estou mais lá, né? Sabe, filha, ligaram para mim, marcaram uma reunião comigo, só para me dar um crachá, para me poder continuar entrando lá livremente, fazendo tudo que eu fazia antes. Nunca isso aconteceu. Diga, crente é diferente. Crente passa unção. Crente não briga. Crente não discute. Crente não fica de mal. Crente não fala mal de religião. Eu não estou falando mal de religião nenhuma aqui não, viu, gente? Estou dando exemplo do que aconteceu, simplesmente porque eu amo os meus irmãos espíritas, eu amo os meus irmãos católicos. Eu digo meus irmãos, sabe por que eu chamo de meus irmãos? Porque foi meu Deus a quem os fez. E a minha obrigação é abraçá-los, é amá-los. Alguém vai pegar essa pedacinho da minha mensagem, vai colocar no Instagram e vai dizer, vai falar bobagem. A minha obrigação é amá-los, é respeitá-los. Escuta essa mensagem e comece a viver. Deus mandou me matar novamente na minha casa. Era o pessoal lá da frente, mas eles não conseguiram. Eu fui para a igreja assim mesmo, para a garagem, para a área da casa. Pegamos o nosso violãozinho, agora a garagem estava cheia. Não tinha onde sentar na garagem, ficava gente para o lado de fora da garagem. Verdade, aquela área. Ficava gente de fora. Nós só tínhamos um violão e um pandeiro. E quem tocava o pandeiro era eu. Misericórdia. Naquele dia quebrou todas as cordas do pandeiro. O barulho que eles faziam lá embaixo era para que eu morresse. Eles gritavam, quem morra, quem morra, quem morra. Teve uma hora que eu pus todo mundo em silêncio, dobramos nosso joelho, colocamos a nossa cara no chão e começamos a orar. Falei, ninguém fale nada, não revide, não fale nada. Nós vamos ganhar um por um ali dentro. O diabo sabe que está perdendo essa batalha. Sabe o que nós não trabalhamos em nossa vida? O ruioso. O crente maduro. Tem gente que gosta de ser imaturo. Acredite quem quiser. 2 dias depois eu estou na minha casa. O telefone toca. Era o esposo daquela senhora, da mãe de santo. E ele disse para mim da seguinte forma, dá para o senhor vir na nossa casa? Eu falei, mas o que eu vou fazer na sua casa? Você pode dizer para mim? Ele falou, por favor, minha esposa foi para o médico ontem à noite e ela deu uma dor no estômago e ela está com um câncer e o médico disse que é terminal. E ele chorava, me encheu o coração de compaixão, fui imediatamente para a casa daquela mulher. Quando eu cheguei lá na casa daquela mulher, todo mundo vestido a caráter, era um centro enorme de Valinhos. Todo mundo vestido a caráter.
todo mundo me encarando. Eu sentia a opressão demoníaca enquanto eu passava em um corredor. Quando eu chego no quarto dela, era um altar, e com um altar mesmo, um altar enorme. E eu olho assim para ela com muita compaixão, eu não a conhecia. E ela segura na minha mão e me pede socorro. Olha por mim, porque eu estou morrendo. Eu disse, claro que vou orar. Peguei o óleo ungido para ungí-la. O Senhor disse, não faça isso, eu quero salvá-la. Se você ungir, ela for curada, ela vai continuar nas mesmas práticas, mas eu quero ela para mim. Eu disse, Senhor, se o Senhor curá-la aqui agora, todos esse povo vai se dobrar ao Senhor. Ele disse, não, meu filho. Não, meu filho. A maioria simplesmente vai ver uma cura e ainda vai falar que foi ele a quem fez. Eu quero essa glória para mim. Eu quero ela. E eu então coloquei as mãos nela e falei, a senhora aceita meu Senhor Jesus? O meu Senhor Jesus como o seu Jesus? Ela disse, sim. Falei, a senhora aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse sim. Naquele momento eu vi um brilho. Orei por ela, levantei-me e saí, fui embora. 3 dias depois, estava na minha casa. O telefone tocou. Era uma enfermeira do hospital. Você já mexeu com a cidade? Você quer continuar sendo um crente medíocre? Você já foi diferença na cidade onde você mora? Você foi diferença no trabalho onde você está trabalhando ou já trabalhou? Você é diferença na rua em que você mora? Você é diferença, faz diferença dentro da igreja em que você congrega? A enfermeira disse, tem uma mulher aqui chamando o Senhor, gritando o seu nome. E eu disse, quem é essa mulher? E quando ela falou, eu falei, estou indo já. O hospital já estava me esperando, as portas já estavam abertas para mim. Porque como ela vomitava, saiu um mau cheiro dentro dela que ninguém aguentava. Quando eu entrei no quarto dela, ela dizia para mim, eu não perdoo fulano. Eu perguntei, quem é fulano? Ela disse, meu filho, eu não quero que ele venha aqui. Eu falei, não, a senhora tem que perdoar. Queriam trazer uma máscara para mim. Eu falei, não, não quero máscara. Eu quero muito pano para limpar o vômito dela. Ela parecia minha mãe, cabelo grisalho, morena, bonita. Eu abracei aquela mulher e limpava o vômito dela, pertinho dela, e levei ela novamente a falar que aceitava o Senhor Jesus. E ela disse, eu não estou conseguindo porque eles estão aqui e eles querem me levar, eles querem me levar. Eu disse, quem é que está aqui? Ela disse, o diabo. Sabe, tem crente brincando com Deus, porque nunca viveu experiências. Não sabe que o diabo existe, não sabe o que ele faz, brinca com coisa séria. Sabe, crentes tecnãos, isso vai acontecer com você também, o diabo vem. Não que Deus não te quer, é que você não quer Deus. E ela dizia assim, o diabo está aqui, ele quer me levar. Eu dizia, mas a senhora perdoou fulano de verdade? Ela disse, eu não consigo. Eu abracei essa mulher e falei, perdoa minha filha. Perdoa. E quando eu levei ela a perdoar, e que ela perdoou de verdade, eu abracei ela, e dei um beijo e falei, bença mãe. E ela olhou para mim e disse, Deus te abençoe, meu filho.
Aí eu perguntei: o que a senhora está vendo agora? Ela disse: eu não vejo nada. Sumiram todos. Mas eu ouço aquele cântico que você ouvia lá em cima. Eu ouço. Eu disse: que bom, que bom. Deixei o trabalho com as enfermeiras, elas me agradeceram. E eu fui embora. 2 dias depois eu estava no púlpito da igreja em Vinhedo. Agora já tinha um salão em Vinhedo. Tinha a área e tinha um salão em Vinhedo. A igreja crescia. A igreja enchia. Eu estava no salão em Vinhedo, que cabia mais 60 pessoas. Isso foi rápido demais, Deus me honrando. E quando eu estou lá no salão em Vinhedo, alguém chega e fala assim: fulana morreu, estão te chamando no velório. Eu disse: eu já fiz, Senhor, tudo que eu tinha que fazer. Vai lá, que tem mais uma honra para você. Quando eu cheguei com terno e gravata, no meio daquele povo, todos vestidos a caráter, quando eles me viram, eles sabiam que eu era o pastor. Eu fui direto no caixão e vi ela vestida também a caráter. Se eu pudesse, eu tiraria aquela roupa e vestia ela com uma roupa de mamãe. E eu então gritei bem alto. Falei: gente, sou o pastor Rui. Aqueles que vocês quiseram matar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ela aceitou o meu Jesus como único e suficiente Salvador. Ela está no céu. E eu quero saber quantos mais aqui querem ir para o céu. Para encerrar, eu batizei o marido dela. Batizei os filhos. Alguns netos dela congregam aqui na igreja até hoje. E o maior discípulo dela tornou-se meu pastor, Simão e Roseli. E eu estou aqui até hoje. Naquela época o médico dizia que eu não tinha 3 meses de vida, por causa da neurocistocercose. Eu tinha 30 e poucos anos. Estou com 70. Que tipo de crente você quer ser? Técnico ou ruioso? Que tipo de Senhor você quer servir? Aquele que permite você fazer de tudo, viver de qualquer forma? Ou aquele que coloca para você regras? Qualquer exército tem regra, gente, no mundo. Porque o exército de Deus tem que ser sem regras. Pode vir um louvor, por favor. Levanta as tuas mãos para o céu e começa a glorificar. Só aqueles que querem. Você entrou aqui carregando um peso muito grande, mas vai sair daqui leve.
Você vai sair daqui muito leve. O Espírito Santo de Deus está passando em nosso meio. Ele está fazendo coisas em nosso meio. As coisas do Senhor não são fáceis. Continue a glorificar. Você quer ser um crente maduro? Ou você quer ser um crente imaturo? Você quer ser um crente ruiós? Ou você quer ser um crente tecnon? Depende somente de você.